Boa tarde. Está no ar Sintonia Urbana, o seu programa de qualidade de vida nas cidades. Uma parceria da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura, ASBEA, com a All TV. Esse programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 13 horas, ao vivo, na internet. 3 semanas atrás, nós fizemos um programa aqui comentando uma missão que a ASBEA estava organizando de arquitetos brasileiros, de escritórios brasileiros para a Colômbia, para vender, digamos assim, a arquitetura brasileira naquele país. E hoje nós vamos voltar a este assunto, agora com os resultados da missão. Lembro que esta missão faz parte de um projeto que a ASBEA mantém com a Apex Brasil, chamado Built by Brasil. E vão participar desse programa hoje o arquiteto Eduardo Sampaio Nardelli, que é o presidente da ASBEA, Paulo desculpe ler o nome dele, Jubilu. Paulo Vinícius Jubilu, diretor comercial da Remaster, que foi uma das parceiras da ASBEA nesta viagem, e o arquiteto Emiliano Honrich, que participou da delegação com outros 12 arquitetos brasileiros. Uma das coisas que foi apresentada lá foi os vencedores do prêmio ASBEA 2012, teve uma exposição e teve muitos debates, encontros, rodadas de negócio. Então, a minha primeira pergunta para vocês três é o seguinte: como é que vocês analisam esta viagem? Começando com você, Nardelli. Olha, eu acho que essa viagem foi um grande sucesso. Foi um grande sucesso porque nós conseguimos fazer 3 coisas muito importantes numa só tacada, vamos dizer assim. Primeiro, nós levamos uma exposição sobre a arquitetura brasileira, baseada na premiação da ASBEA do ano passado, que foi inclusive patrocinada pela Remaster, e conseguimos com isso atrair a atenção do público local para o que está sendo produzido no Brasil hoje. Em segundo lugar, nós conseguimos um encontro com os colegas arquitetos da Colômbia para conhecer os trabalhos que eles estão fazendo lá, de muito boa qualidade, inclusive, não só em nível no setor privado, mas também no setor público, que nos deixou bastante impressionados, bem impressionados. E, finalmente, nós conseguimos realizar uma rodada de negócios que, na verdade, começou muito antes. Começou em junho, quando a gente trouxe para o Brasil, com o apoio da Apex, 2 empreendedores colombianos. Um é diretor da Câmara Brasil-Colômbia de Comércio, e o outro é um empreendedor do setor imobiliário local. E eles nos acolheram muito bem e, a partir daí, nós pudemos, então, conversar também com os investidores locais. Então, acho que nós cumprimos plenamente o escopo da nossa viagem, não é? E tudo isso num clima muito interessante, muito agradável, com os colegas realmente muito cordiais e tendo uma convivência muito produtiva. Paulo Vinícius, você, a ótica de quem é um fornecedor, digamos, de material e de coisas para os arquitetos, para a construção civil, como é que você encarou isso e que possibilidades você vê? Eu encaro isso um pouco de forma bastante tranquila, porque é um modelo que nós temos aí de trabalhar com indústria, que é um primeiro ponto, é essa relação com os arquitetos. Quem aplica o produto, é importante esse feedback, entender como ele enxerga esse futuro, como ele enxerga essa arquitetura que vem pela frente, o que ele precisa de material para conseguir realizar seus trabalhos. Então, para nós, essa oportunidade de estar compartilhando com os arquitetos brasileiros, sim, é uma experiência única. No segundo ponto, o que foi bastante interessante para nós foi entender que nós não estávamos tão malucos assim, né? Porque nós estamos há mais ou menos uns 3 anos com a nossa filial lá na Colômbia, e nós percebemos essa diferença com relação a alguns aspectos do Brasil. E nós achamos assim, como é que isso pode funcionar lá? Como é que aqui pode ser possível algumas coisas acontecerem com tão pouco? O que falta, né? Assim, o que nós precisamos fazer para também melhorar um pouco em alguns aspectos? Porque outros somos também muito bons. E isso foi bacana porque a gente percebeu também que os arquitetos brasileiros se impressionaram bastante com o que viram. Então, assim, nós temos muito por fazer. Alguns aspectos que temos muito por fazer, não estamos falando em grandes investimentos, nós estamos falando muito mais num aspecto de integração entre, né, a arquitetura, a indústria e o setor público. Então, isso para nós é uma experiência assim, contínua, que nós sempre vamos estar objetivando, estar fazendo, estar investindo
porque isso é o que também alimenta o nosso desenvolvimento, a nossa inovação. E você, Emiliano, que foi, digamos assim, o que foi mostrar o seu trabalho, como é que foi a receptividade, como é que você sentiu a visão dos colombianos em relação ao trabalho dos brasileiros? Eu sinto que foi uma oportunidade muito boa de troca, assim, de experiências, né? Acho que foi importante também do ponto de vista da relação entre os arquitetos brasileiros, né? A gente fala muito que a nossa profissão às vezes é desagregada ou as pessoas nem sempre estão muito unidas. E foi uma forma muito importante, eu acho, de estar junto durante um tempo, de ver arquitetura, que é o que todos nós gostamos muito, né? Então isso cria vínculos muito fortes, né? Tanto entre a gente quanto com os colegas colombianos, né? Que mostraram um trabalho excelente, né? E que eu acho que também tem muito a contribuir essa troca, né? Antes de a gente falar, então, nas possibilidades de negócio, eu gostaria, então, tanto você, William, como o Nardelli, chamar a atenção do que está sendo feito lá na Colômbia. Então, antes de a gente falar das possibilidades, o que se faz aqui, nós conhecemos. Nardelli, o que chamou mais atenção nisto, que você diria que viu lá e que para você conhece, já rodou o mundo e participou, inclusive, de outras missões, o que realmente chamou a atenção na Colômbia, em termos de arquitetura, de urbanismo, o que é realmente inovador por lá, ou pelo menos provocador? Olha, com relação ao que é feito no setor privado, eu acho que a gente está mais ou menos equiparado, exceto que, evidentemente, o Brasil tem uma escala muito maior, enfim, é outro tamanho, né, vamos dizer assim. Agora, me chamou muito a atenção os resultados que eles estão conseguindo na cidade de Medellín, nos trabalhos sociais, né, ligados justamente a esse grande drama que nós temos no Brasil também, que são as favelas. E o que nós vimos lá, além de que tem uma qualidade arquitetônica excepcional, na verdade, um grande exemplo de gestão pública, né, porque eles conseguiram abordar essa questão tão grave das ocupações irregulares, etc., da forma como deveria ser, quer dizer, uma forma global, envolvendo a área de educação, a área cultural, não é? A área de apoio social propriamente dito e, evidentemente, também a área policial. Então, você vê, quanto aqui no Brasil nós ainda estamos engatinhando aí com essas UPPs que entram no morro, fazem lá a limpeza do ponto de vista criminal, policial, não é? E depois instalam uma delegacia. Não é? Eles lá hoje têm uma biblioteca maravilhosa instalada no morro, né? uma obra de arquitetura realmente muito boa, assumida pela comunidade, com brinquedoteca, a gente pode ver lá a criançada ali se divertindo dentro daquele espaço, e assim, aquele espaço identificado com a comunidade. Né? Foi feito um trabalho realmente muito interessante ali, e eu acho que serve de exemplo, de paradigma novo para nós aqui no Brasil. E você, Miguel? Eu faço minhas palavras do Nardelli, é exatamente essa a diferença que a gente vê, né? Os investimentos lá, eles são globais, não é só arquitetura, não é só edificação. Então você sente que existe uma preparação da comunidade, uma escuta ativa dos desejos da comunidade, né? E isso torna as instituições mais fortes, não é algo que é imposto, que diga, olha, você precisa disso, você precisa de uma escola, ou não, eles chegam a ponto, inclusive, de pedir desenhos para as pessoas, né? Então, faça desenho como você imagina esse terreno, o que pode acontecer nesse lugar. E muitas vezes nos mostravam depois a obra, ou em projeto ou construída, que tinha uma ligação com aquele desenho. Então você vê que é um processo de interação. Você vê que as pessoas já tomam conta do terreno, da área, né? Então isso cria perenidade, vínculo, sustentabilidade da ação, né? Então o dinheiro que é investido nessa ação, ele não se perde na próxima mudança aí de governo. São instituições que se criam, né? E a participação da arquitetura nisso também é muito virtuosa, né?
a maneira como são escolhidos os arquitetos, muitas vezes arquitetos muito jovens, né? Têm ideias novas, enfim. Então isso nos encantou, né? Fazer boa arquitetura a gente faz também, a gente sabe, gosta, né, de fazer, mas essa instituição que envolve toda a comunidade que a gente nem sempre consegue, né? Aqui. Paulo, e com a sua visão de homem de empresa, a participação lá das empresas nesse projeto, deu para perceber? Elas também estão integradas, principalmente a indústria que fornece para as construções? As indústrias locais, deu para perceber total a participação deles nesses projetos. Elas foram assim, estão lá, inclusive com suas placas de homenagem, seus investimentos feitos nessa parte social. O que deu para ver também muito interessante o momento que eles vivem, onde eles pegam como essência a essa melhoria geral, social, urbanística, que é na âncora da educação. A parte da educação, o valor que eles estão dando, porque, né, para nós aqui eu acho que é um consenso que é a base de tudo, é a educação. Eles estão com um programa de governo agora nesse momento, onde a educação é o foco. Alguns projetos de construção de escolas, de centros de educação no país, que vai muito com o que o arquiteto Emiliano falou. Então, eles envolveram a comunidade no que era um desejo deles em termos de educação, de escola, de área construída, e isso se tornou uma realidade em cima de um projeto do arquiteto. Foi muito bacana. Hein, Nardelli, nós, inclusive, numa conversa que tivemos antes, você chamou a atenção, por exemplo, para o projeto de uma biblioteca, né, nessa favela, não é isso? Isso. Que é exatamente assim, quer dizer, ele começa com um trabalho anterior, não é, na área de educação, de assistência social, começa com essas pesquisas aí através dos desenhos, né, as pessoas vão fazendo os seus croquis ali do jeito que elas conseguem representar suas ideias através do desenho, e resulta realmente numa obra de arquitetura fantástica, muito boa, muito bonita, né, e que realmente é assumida pela comunidade, né. Agora, uma questão. Vocês estiveram também em Bogotá e viram este projeto em Medellín. Agora, isso tem não sei se deu para perceber, vou fazer uma pergunta, vocês estiveram lá apenas 5 dias, talvez não dê para perceber. É uma tendência, já existe, ou é uma exceção? Digamos, um modelo para mostrar, olha, nós temos isso, deu para perceber. No caso, então, vamos falar ainda a questão de habitação de caráter social, o que é isso? De interesse social. É um projeto nacional, ou pelo menos um projeto de alguns governos? Olha, a impressão que eu fiquei é que é um projeto do que eles chamam de departamento, né? Seria o nosso estado de Antioquia, que é onde Medellín é a capital desse estado, e que é muito feliz porque existe uma continuidade muito interessante, porque o antigo governador do estado de Antioquia se tornou o prefeito de Medellín, enquanto o prefeito de Medellín passou a ser o governador. Então isso dá uma continuidade bastante grande e torna esse trabalho especial. O que para nós não significa nada, porque nós temos governos aqui há 25 anos se alternando, que não fizeram, mudando de nome, não fizeram ainda nada disso. E você, a sua impressão? Bogotá tem alguma coisa assim, ou Bogotá, o que chama a atenção de Bogotá realmente é a mobilidade urbana? Eu acho que Medellín tem um caso muito específico por ter sido uma cidade aí castigada pelo tráfico aí nos anos 90. Eles chegaram ao extremo. Eles falam que estavam em guerra, né? Eles falam, ó, em 92 nós estávamos em guerra. Então eu acho que essa pressão assim também gerou uma reação a esse estado de coisas que lá realmente é especial. Eu acho que é uma situação que a gente não vê em todas as cidades, que eu não vi em Bogotá, né? Então, eu acho que é uma condição especial. Tem isso que o Nardelli falou, é uma sorte também desses governos estarem integrados, alternados, né? Uma coisa que eu achei bonita é que o governo e a prefeitura de Medellín, eles ocupam o mesmo lugar, assim, basta você atravessar uma praça. Então, a gente aqui às vezes tem tanta dificuldade, claro que a dificuldade não é física necessariamente, mas a gente tem tanta dificuldade de conversar, né, os poderes, né, e eles têm uma realidade
pequena também, é uma cidade menor que a nossa, um país muito menor, enfim, é outra escala. Então, você consegue, como eles mesmos dizem, numa sexta-feira reunir o governador, o prefeito, todo mundo que está interessado nesse assunto vai lá, discute, resolve e pronto, né? E Paulo, você que tem uma experiência de ter uma empresa que já lá há 3 anos, como você analisa isso do ponto de vista? É realmente esse caso Medellín Eu acho que único ou há um espírito todo na Colômbia? Porque já ela já se deu bem com essa questão que há um espírito do na transporte Colômbia. urbano. Eu acho que é um espírito na Colômbia. Assim, se a gente voltar um pouquinho e lembrar um pouquinho da apresentação da arquiteta paisagista a Diana, ela mostrou alguns exemplos, não sei se você se recorda, de Bogotá, Só de um como é que eles estão trabalhando. Só para dizer, foi uma arquiteta colombiana que falou num dos eventos. Ela palestrou num dos eventos, num dos momentos de troca de experiência entre a arquitetura brasileira e a colombiana, e ela é uma arquiteta urbanista, então ela mostrou um caso de Bogotá, das encostas, de como é que eles envolveram, também na mesma lógica, como é que eles envolveram a comunidade para poder controlar um pouco essa ocupação da encosta. Então, assim, eu acho, de novo, assim, tenho certeza, que está ancorado na mesma essência, que é na educação para uma melhoria, para um país melhor, agravado, obviamente, por questão de uma região onde, né, de qualquer lugar do mundo onde você passa pós-guerra, existe aquela união natural. Então, acho que lá socialmente existe um desejo, não quero mais aquilo. Isso daqui é o caminho que nós queremos. Tanto é que quando nós desembarcamos no Metrocabo, a primeira coisa que vem são as crianças do bairro querer contar a sua história, como é que aquilo é melhor do que era antes, né? Então isso mostra aquele orgulho daquilo que está feito. Então eu acho sim que ela é mais ampla e eles com certeza vão ter um país bem diferente daqui a 10 anos. Agora, então, nós já falamos a visão que nós, brasileiros, tivemos da Colômbia. Agora, claro que se vocês vão trabalhar com a chamada sensação, eu queria saber do outro lado, qual foi, segundo vocês sentiram, o que os colombianos sentiram do que foi apresentado pelos brasileiros lá, né? Teve os projetos, teve a Galeria da Arquitetura, que é um projeto também da Asbeia, que é mostrar a arquitetura brasileira na internet, ela foi lá muito bem representada. Como eles viram o que o Brasil tem a oferecer, Nardelli? Olha, de um modo geral, o Brasil é muito bem visto na América Latina, né? Nós temos, graças a Deus, nós temos uma imagem muito boa perante os nossos vizinhos. Eu diria até que nós temos uma imagem melhor dos vizinhos do que nós temos de nós mesmos. Então, isso já ajuda bastante. E, claro, por isso e pela qualidade do trabalho que foi levado, eu senti, né, que houve uma receptividade muito grande. As apresentações foram muito interessantes, né, os trabalhos apresentados foram de muito boa qualidade, e o estande estava bem montadinho. A Galeria da Arquitetura teve um destaque, então causou uma curiosidade de conhecer esse projeto da Galeria da Arquitetura, e a impressão que eu fiquei é de que a receptividade foi muito grande. Eu tive essa impressão também da curiosidade das pessoas. Existe uma receptividade grande, eu acho, uma curiosidade de saber o que está sendo feito, né? É claro que o Brasil sempre tem essa imagem para os latino-americanos, realmente nós somos maiores, é outra escala, né? Interessa saber o que está acontecendo aqui para todos os outros países, né? E assim, eu acho que levamos também um conjunto de projetos muito variados, né? Muito interessantes, também com arquitetos novos, né? Então, eu acho que tinha novidade no que foi levado. Não, né? A gente, às vezes, é visto por uma arquitetura que se fazia há muito tempo, de qualidade, né? Mas pouca gente conhece o que está se fazendo agora, né? Então, eu acho que a gente levou novidade, levou coisas interessantes para essa missão, né? Paulo? Olha, eu acho que, assim, do meu ponto de vista, eu não sou arquiteto, mas na minha percepção como negócio, o meu sentimento é que, assim, de novo, repetindo, eles têm uma admiração muito grande por nós como país, pela dimensão, pela competência, como fizeram um monte de coisa boa que fizemos. Nós aqui, às vezes, não damos tanto valor porque acho que, assim, a gente sempre quer melhor, e o que é bacana, porque eu acho que a gente pode ser melhor. Mas, assim, eu acho que isso é um caminho, em termos de negócio, que ele é importante porque é o seguinte, hoje o mundo é uma coisa só.
Então, se um colombiano deseja vir para cá, é muito melhor vir como amigo dos nossos arquitetos e trocando sinergia do que chegando no mercado que não teve essa relação. Então, acho que essa principal resultado, como, né, acho que o primeiro, ou já a segunda ou terceira de algumas que cada vez tem que buscar ser melhor, mas eu acho assim que foi um resultado super positivo. Dimensionar, valorizar isso, assim, é complicado, mas em termos de potencial, eu acho que é muito bacana. A percepção deles na nossa eficiência e nós, no que nós podemos aprender com eles também. Acho que esse lado da humildade é bacana, a gente ver o que a gente pode fazer de bom como eles estão fazendo. É óbvio que a gente falar em dimensionamento agora, numericamente, é impossível. Não existe, né? Porque, mas as rodadas de negócio, Nader, que é a segunda experiência recente, né, da Asbeia com rodada de negócio, o primeiro foi lá em maio, né? Como é que isso tem sido desenvolvido? Como é que você viu essas rodadas de negócio? São coisas que, para render um ano na frente... Então, é como todo encontro, né? Você pode ter uma paixão à primeira vista, mas você precisa desenvolver essa relação até que se transforme em alguma coisa mais concreta. Então, a gente teve esse encontro agora na Colômbia, mas este encontro será continuado em outras ações. Então, já de cara, nós já convidamos o pessoal de Medellín para vir fazer uma apresentação num seminário que nós vamos fazer em novembro sobre questões urbanas, né? E, em seguida, nós, na semana que vem, vamos fazer uma reunião deste grupo que esteve na Colômbia, para a gente começar, então, a estruturar o acompanhamento desta sequência. Tivemos a presença do adido comercial da Embaixada Brasileira na rodada de negociações e colocou à nossa disposição o escritório da Embaixada para eventuais contatos posteriores que a gente queira fazer por lá, e também contamos com o apoio da Câmara de Comércio Colômbia-Brasil. Então, agora começa todo um processo de acompanhamento, de sequência desse encontro para que ele realmente resulte em negócios, né? Existem alguns negócios possíveis que eu identifiquei ali nas conversas. Emiliano, você que sentou na mesa. Eu acho que é um processo longo esse. Eu acho que a gente deu o primeiro passo, né? Isso aí é fundamental, importante, né? Eu acho que foi um momento muito, muito importante, assim mesmo, de dar um primeiro passo e detonar um processo, né? Como toda aproximação, ela é sempre cautelosa, né? De ambos os lados. Você ouve, às vezes você mais ouve do que fala, né? Saber conhecer o mercado, conhecer as pessoas, né? E eu acho que isso tem que ter continuidade. E o fato desse grupo ter, acho que se unido bastante, né, durante a viagem, isso cria um grupo aqui que pode crescer, que vai agregando mais gente. Então, eu acho que é o começo do processo mesmo. Paulo, qual a sua visão de homem de empresa? Porque nós estamos com dois arquitetos e um emprego, um outro ângulo da questão. Como homem de empresa, eu acho assim, eu quero sempre que puder estar apoiando esse trabalho da arquitetura, porque, sim, nós temos uma excelente arquitetura, né? Não temos que ficar sendo mais um cachorrinho molhado. Temos que ir lá para fora mesmo fazer isso que fizeram. Eu acho que detona um processo de experiência do arquiteto, dessa arquitetura do pessoal mais novo que está chegando e que vão ser os arquitetos aí daqui para frente. Então, assim, se ele já chega lá para frente preparado com isso, com essa relação internacional, isso só tende naturalmente a tomar um corpo mais forte e tornar isso uma arquitetura brasileira efetivamente reconhecida como ela merece, que tem que ser lá fora. Eu acho que a gente fica muito escondidinho. Tá certo. Agora eu queria discutir então com vocês, debater com vocês os dois lados da questão. Quer dizer, o que nós temos para vender, no sentido, não aceita a resposta que é a qualidade da arquitetura, que essa é conhecida. Quer dizer, o que nós temos de vantagens comparativas para levar? Vocês sentiram lá nas perguntas que vocês ouviram. E ao mesmo tempo, primeiro essa, depois a gente vai falar quais são as dificuldades e quais são os obstáculos. Quais são as vantagens comparativas que nós podemos oferecer, sabendo que vender serviço é uma coisa muito difícil, não é como vender uma mercadoria. Olha, eu, desde o primeiro momento aí que eu me encontrei com esses empresários em junho, mostrando São Paulo, mostrando o Rio de Janeiro, nós estivemos no Rio de Janeiro,
levando-os a visitar escritórios de arquitetura aqui em São Paulo, eu percebi o seguinte: nós temos uma coisa que nenhum outro país latino-americano tem, que é a escala. Quer dizer, Medellín tem 2 milhões de habitantes, São Paulo tem 11 indo para 12. Nós temos um PIB gigantesco e, só para ter uma ideia, o mercado imobiliário brasileiro movimenta anualmente 170 bilhões de reais. Né? Então, este tamanho é uma coisa que eles não têm. Um dos empresários que esteve comigo identificou isso e comentou comigo. Falou: olha, essa escala nós não temos. Não. Então, eu acho que isso significa muita coisa. A gente significa uma capacidade de gestão de processos maiores, não é? Uma presença do setor privado muito grande, não é? Uma capacidade de trabalhar dentro de um setor privado mais complexo. Então, essas coisas eu acho que são vantagens competitivas, digamos assim, do Brasil, além, é claro, daquilo que a gente não pode falar aqui, né? Dessa qualidade da arquitetura brasileira. Mas que eu acrescentaria... Não pode não, porque já isso é um fato, né? Não está no debate, isso, digamos, é premissa. Mas eu acrescentaria o tempero, né, brasileiro. Eu acho que esse tempero brasileiro, ele fascina os nossos vizinhos, realmente ele fascina. Paulo? Eu acho que é a capacidade que a gente tem diante de dificuldade, de fazer coisa diferente. Eu acho que isso a gente leva como vantagem deles. Eles ainda, perante assim, uma dificuldade, eu entendo que eles travam um pouco. Nós já somos mais flexíveis para achar soluções criativas e, né, aquelas invenções meio professor Pardal. Então, acho que a gente leva isso bacana para eles. Emiliano? Eu acho, a gente sempre, às vezes, reclama, né, que os escritórios estrangeiros estão entrando no Brasil e tal. E eu acho que a saída para isso é isso que a gente está fazendo, é a gente ir para fora também. Não adianta ficar chorando aqui que não vai resolver, reclamando. Né? O que a gente tem de diferente, eu não sei. Eu acho que a gente tem qualidade, acho que a gente ainda tem algumas dificuldades de gestão, assim, e não é só na área da arquitetura, é o Brasil inteiro, o brasileiro em si, né? A gente às vezes ainda tem dificuldade de gerir a nossa vida, às vezes, né? Então, acho que isso reflete um pouco. Mas eu acho que a gente tem todas as chances. A gente está num mundo onde todos têm essas oportunidades agora. Eu acho que já não tem mais nem a questão de preço. Eu acho que o nosso preço, em termos internacionais, já está semelhante. Enfim, eu acho que o que conta, no fim, é fazer as coisas direito mesmo, que é isso que a gente quer fazer. E com isso, você compete em qualquer lugar. Né? Isso aí. Pode. Tem mais uma vantagem que eu acabei não falando, e quem nos chamou a atenção, curiosamente, foi o Otto Nassar, que é esse grande empresário da indústria imobiliária deles, que é a capacidade de financiamento. Porque o BNDES é um banco maior do que o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Nós temos mais recursos do que o Banco Interamericano. E o BNDES está começando uma política em direção à América Latina de financiamento de alguns projetos lá fora e tal, desde que hajam empresas brasileiras envolvidas nesses projetos. Né? Então, isto realmente é um diferencial importante. Né? Quer dizer, a gente tem a capacidade de levar recursos financeiros para empreendimentos que a gente venha fazer no exterior. Então, com isso aí, eu acho que a gente... É um diferencial, com certeza. E muitas vezes, em alguns lugares, a gente tem também uma questão tecnológica, né, de experiência, assim, em área de infraestrutura. Né, a gente vê as empreiteiras brasileiras estão pelo mundo aí fazendo obras, né, e às vezes questões complexas que a gente já resolveu aqui no Brasil há muito tempo. Em termos de parque industrial, não se compara o parque industrial disponível aqui no Brasil com o da Colômbia, não tenha dúvida disso. Exatamente, ou de outros países. Né? Vou fazer uma observação para depois fazer a pergunta. Só que as empreiteiras brasileiras, que eu entendo de um modo geral, estão lá, mas não levam os brasileiros, né? Pelo menos nem sempre. Nem né? sempre. Ou nem quase sempre, nunca, né? Nem sempre. Ou não tanto quanto a gente gostaria. Não tanto quanto a gente gostaria. No espelho Claro.
Né? Não, eu falo isso porque coisas. é possível, é competitivo no resto do mundo. Porque nós estamos na mesma área, temos qualidade, né? Não seríamos. Então, né? mais uma coisa que eu não entendo. Claro. Se nós não temos desvantagens, por que não vamos? Ou não somos convidados pelos nossos Porque nós irmãos? precisamos lá mostrar, olha, a gente quer, a gente pode, a gente gosta, a gente quer fazer aqui. Então, senão você fica aqui e Emiliano, não acontece fica nada. você mesmo com a palavra e bote os obstáculos que você vê. Não é só de ótica de Colômbia, não. Esse seria obstáculo para você fazer uma internacionalização da economia, da arquitetura e do urbanismo brasileiro e nesse ângulo, né? O que você vai encontrar aí pelo caminho? Eu não vejo como obstáculos, assim, eu veria como tarefas que têm que ser feitas, né? Que têm que ser preparadas, né? Então eu acho que a gente precisa ter mais esse trânsito internacional mesmo, né? Que é uma coisa aí que essa missão já está desenvolvendo, esse grupo, né? Tem que ir atrás, tem que se organizar, tem que trabalhar em padrões internacionais, né? Passa pela estruturação dos nossos escritórios, né? Você tem que ter bons seguros, você tem que ter se estruturar mesmo. Você tem escritórios que tem padrão internacional e é isso. E mostrar que você está aqui, pronto. Você quer trabalhar. Pode, claro. Pode. Dentro da sua resposta, a norma de desempenho, você acha que ela leva esse caminho de um padrão internacional? Não que ela tenha esse objetivo, mas claro. Ela vai, por consequência, melhorar isso? Eu acho que vai melhorar, não só a norma de desempenho, mas toda essa prática, né? E eu acho da prática também da gestão comercial, administrativa dos escritórios, né? De saber vender, de saber... Então, eu acho que a gente precisa se capacitar nessas áreas para aí equalizar, vamos dizer, a qualidade do nosso projeto com todo o resto, né? Nardelli, obstáculos ou dificuldades? Olha, o primeiro grande obstáculo que eu identifico, e tenho identificado desde que tudo isso começou, é aquela famosa frase do Nelson Rodrigues, né, que o brasileiro tem complexo de cachorro vira-lata. Então, é quase que um problema antropológico que os brasileiros percebam que nós estamos num país enorme, não é? Que se não é a sexta, é a sétima economia do mundo, dependendo da taxa do dólar, e que nós somos globais, queiramos ou não. Então, agora, se nós vamos atuar globalmente, só depende da gente se entender desta maneira, né? Então, recentemente a Veja, ou Vejinha, não sei, fez aí uma matéria sobre a vinda de alguns escritórios de fora, etc. E já imediatamente alguém veio me cobrar o que é que a Asbeia está fazendo para defender a arquitetura brasileira, etc. Como nós estivéssemos numa guerra e tivéssemos que esconder numa casa-mata e atirar contra os estrangeiros, etc. Não é? Isso é simplesmente ridículo quando você coloca isso na escala de um país como o Brasil. Não é? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Né? Nós temos um PIB significativo, uma economia diversificada. Então, a gente não pode ficar aqui imaginando que nós vamos construir um muro em volta da gente e vamos ficar brincando só em casa entre a gente. Então, essa postura ela tem que ser imediatamente ser posta de lado, não é? E para que a gente consiga se entender internacional e atuar. Eu sei que o mercado interno é muito grande, ele nos leva a achar que nós podemos ficar atuando só aqui dentro, não é? Mas isso não é verdade, porque o mercado está cada vez mais globalizado e assim é o mundo. Então, essa é a primeira grande dificuldade que eu identifico. A segunda grande dificuldade que eu identifico é a falta da formação mesmo de empreendedorismo na formação do arquiteto. Isso é até uma coisa que já se discute na universidade, que o arquiteto ele deveria ser o grande empreendedor. Porque ele que reúne as qualidades para isso. Não é? Agora, se ele não conseguir entender como funciona a economia, como funciona o mercado, como as coisas se articulam, como ele vai se tornar um empreendedor? E essa coisa, neste caso, é fundamental, porque você tem que ir buscar o serviço. Não, o serviço não vem, ninguém vem lá da Colômbia, por favor, pelo amor de Deus, venha trabalhar conosco. Não é? Você tem que se estruturar
para ir até lá buscar o serviço e fazer com que a coisa aconteça. Então, esse outro lado, essa falta, né, dessa formação empreendedora dos arquitetos em geral, é óbvio que tem as exceções, eu acho que também é um segundo obstáculo muito importante para a nossa vida profissional. E Paulo, você, do seu ângulo? Assim, a dificuldade. Dificuldade. O que é dificuldade? Eu acho sim que a dificuldade, muito bem explicado pelos dois, o Nardelli colocou muito bem a parte do empreendedorismo. Eu acho que isso é alguma coisa que tem que ser fortalecido na universidade ou na base, ensinar ele como é que ele empreender, como é que ele tem que fazer para se desenvolver globalmente, né? Eu acho outro aspecto é econômico. Você desenvolver uma missão dessa não é uma coisa de baixo custo. E aí você tem que efetivamente, como associação, estar desenvolvendo esses projetos que estão desenvolvendo, onde existe o apoio da indústria como uma recíproca para promover esse arquiteto, que vai promover inovação, e aí se fecha um ciclo positivo da cadeia. Eu acho que tem espaço positivo para ter uma indústria que nós temos, eu falo especificamente pela minha, que a gente gosta de inovar. E para inovar a gente tem que estar envolvido, tem que estar vendo o que está acontecendo lá fora, e sempre muito melhor se tiver um arquiteto brasileiro para estar nos ensinando, que sempre nos ensinam muito. Então, assim, eu acho o outro lado a parte econômica, mas que já está muito bem encaminhada pelas estratégias de comunicação e de marketing que a Asbeia vem adotando para que isso possa ter continuidade. Isso vai fortalecer esse trabalho, que vai tirar esses arquitetos da inércia nesse aspecto de empreendedorismo, e eles vão ver que não é um bicho de sete cabeças, que é muito bacana, e aí sim o nosso próprio potencial que está lá guardado por si só vai ser muito melhor. Fazer um comentário. Como? Não? Então não. Não, mas eu concordo com o que eles estão falando. Essa questão do empreendedorismo é realmente fundamental, né? Você tem que ir lá e fazer, né? Tem que meter as caras. Tem que ir atrás, meter as caras. Né? Essa é a ideia. Agora, e fechando assim um ponto, desculpa, você quer falar? Não, pode falar. Eu acho que um outro ponto importante que aí tem a ver com qualquer lado comercial, seja para vender um produto, seja para vender um serviço. É outro ponto que essa administração da Asbeia já anotou como essência, que é a continuidade. A continuidade é tudo, senão vira uma festa que nós fomos fazer lá. Um passeio, né? Vira um passeio. Com muito conhecimento para quem passeou. Bacana, agrega. Mas não é só isso que foi fazer lá. Então, acho que essa continuidade que estão tentando estruturar, tanto com a Embaixada, como com o agente comercial e com a marca, né, Beauty Brasil, não é isso? Beauty by Brasil. Beauty by Brasil. Eu acho que essa continuidade é bacana para os escritórios. Fortalecer também nesse grupo essas pessoas que ficaram com a missão de dar continuidade. Porque é daí que vai sair o resultado. Não tem como. E agora? Não, que eu queria frisar isso que eu achei muito importante, que o Paulo falou, não é só a arquitetura brasileira, né? É a cadeia produtiva inteira toda, né? que está indo para fora. Porque quando um arquiteto faz um projeto, ele especifica uma série de coisas. E essas coisas podem ser brasileiras. Não é? Então, é um conjunto é uma obra completa que deve ir para fora. Né? E como estão sendo hoje, tem produtos que sendo vendidos, comercializados, especificados na Colômbia. Então, é difícil esse trabalho. Essas missões, que eu estou falando no plural, porque eu sei que devem acontecer outras, devem envolver, então, a cadeia. Não é isso? É isso aí. Pelo menos que eu entendo é isso. Não, é isso aí. Elas devem envolver a cadeia construtiva que deve estar junta, né, nesse esforço para chegar lá. Agora, nós pronunciamos aqui dois nomes, Colômbia e América Latina. Uhum. É isso aí o foco brasileiro? Esse deve ser o foco, né? Ou nós temos outros espaços? Devemos também ficar restritos a esse nosso mundo, que é muito grande, mas a este mundo, ou usar um pouco mais? Olha, E é o projeto usar um pouco mais ou ficar nisso? Eu, na minha vida, aprendi que a gente deve sempre caminhar se quiser chegar em algum lugar, pelo caminho de menor resistência, né? Se você ficar tentando dar murro em ponta de faca o tempo todo, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que, assim, de cara, olhando o mercado internacional, eu acho que o Brasil tem duas oportunidades incríveis, imperdíveis, que estão, um está do outro lado do oceano, que é a África, particularmente as ex-colônias portuguesas, aonde o Brasil, segundo já ouvimos dizer, não é um modelo. É um modelo. É um modelo. Então, isso para nós é sensacional. Você não tem a barreira da língua, você não tem uma barreira de preconceito, nada disso. Pelo contrário, você é um modelo. Então, esse é um mercado que nós não podemos deixar de lado. Tem um clima mais ou menos parecido. Clima parecido e pessoas parecidas. Né?
Já estivemos lá antes da minha gestão, não sei como a coisa aconteceu, não teve um acompanhamento como o que nós pretendemos fazer agora. O outro mercado é o mercado da América Latina, particularmente a América do Sul. O Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto o Equador e Chile. Então, se nós não vamos visitá-los, é inacreditável, não é? Nós temos que chegar lá. Eu acho que esses dois mercados são alvo. Mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui nessa conversa nossa. Há, neste momento, uma oportunidade imperdível no Brasil, no velho continente e nos Estados Unidos. Porque hoje eles precisam da gente. Há milhares de arquitetos espanhóis, portugueses, etc., nos procurando, alguns, inclusive, trabalhando aqui, muitos trabalhando aqui, e também os americanos têm buscado serviço aqui. Então, eu acho, e vou falar uma coisa bem provocativa aqui, que talvez incomode algumas pessoas. Este era o momento da gente começar a estabelecer os acordos de reciprocidade, ou seja, tá bom, os espanhóis vêm trabalhar aqui, os arquitetos portugueses vêm trabalhar aqui, nós vamos revalidar os diplomas deles, os certificados deles aqui no Brasil, mas a recíproca é verdadeira. Então, se nesse momento você não tem mercado lá em Portugal, então você não tenha trabalho na Espanha, um dia terá. Aí os acordos já estão feitos e as parcerias montadas. Então, este é o momento que nós deveríamos começar a raciocinar sim, não é? Porque é quando os outros precisam da gente que a gente consegue espaço do outro lado. Mas se a gente não raciocinar dessa forma, pode ser que passe esse momento glorioso. E não chega, né? E a gente simplesmente não se serviu dele para nada. É isso, Emiliano? Você acha que também o foco é a América Latina? Eu acho que em princípio não existe limite para a gente, não existe limite de lugar ou de clientes para a gente trabalhar. Claro que é mais fácil, porque você tem um custo também, né? Você não cria um programa, vou conquistar o mundo, isso custa caro, né? Então às vezes é ideal começar pelas bordas mesmo, né? Começar por quem está aqui perto, né? Com quem já nos vê como uma boa imagem, né? Então eu acho que é um caminho começar até para a gente aprender, entrar né? Daqui a um pouco a gente já vai estar azeitado, pronto, e aí a gente vai para outros lugares também. Quem né? chega Mas primeiro eu acho que leva vantagem. eu acho que a América Latina e África são um foco inicial bacana. Dá para trabalhar uns bons anos nisso e eu acho que a gente consegue fazer uma arquitetura interessante nesses lugares, enfim. Sr. Paulo, para as empresas, é esse o foco também? Olha, ou as empresas, diria, as que estão aqui instaladas, iriam na cola do arquiteto? Ou elas estão pensando independentemente? Não, eu acho assim, eu acompanho, assim, primeiro acompanho que eu acho que não tem fronteira, mas também acompanho o professor Nardelli aqui, que obviamente vão pelo caminho de menor resistência. Você pega em termos macroeconômicos, são países que têm potencial de expansão ainda, alguns perdendo tempo, não vem ao caso político, mas existe um potencial de expansão monstruoso. E nós estamos aqui do lado. E concordo muito que, assim, comercialmente, o melhor momento para você desenvolver um cliente é no momento de baixa. É onde você desenvolve uma relação mais honesta, mais transparente. Quando aquilo aparece ali, aquele momento quente, não é sorte. Era que você estava lá trabalhando há algum tempo. Então, dentro dessa lógica, eu acho sim, não tem fronteira, sim. Por questão econômica, a América do Sul, aí, com alguns países, como a própria Colômbia, como Peru, Chile, por si só, já há anos e décadas, aí já é um país desenvolvido e aberto para coisas de fora. Então, acho que sim, o foco no primeiro momento seria aqui, porque a continuidade, acho que inclusive fica mais fácil. Você pega um voo para o Peru, é 2h30. Você consegue fazer uma reunião, se tivesse, né, uma escala bacana de voo, você batia e voltava. É mais fácil do que ir para Manaus e fazer uma reunião. Então, dentro desse aspecto, eu acho que a América do Sul e a América Central são países que estão com excelente oportunidade. Você fala num país como o Panamá, tem assim, uma construção lá, um crescimento violento. Então, eu acho que sim, aqui não tem o que esperar, não. É trabalhar e continuar. Agora eu vou juntar
porque nós começamos a chegar ao fim do programa, infelizmente, como sempre, acaba antes da gente acabar com os assuntos. Né? Vou juntar duas questões numa pergunta só para a gente fazer a rodada final. Primeiro, que modelo de negócio vocês veem, já pensando, para a internacionalização? Quer dizer, melhor é a parceria, chegar sozinho, como é? E segundo, claro, tudo lá foi festa, vocês estavam numa festa, etc, etc. Agora, qual será e seria a receptividade de uma ocupação da praia deles pela arquitetura brasileira? Alguma resistência? Vai ser mais aberto? Pelo que vocês sentiram lá, fora o que foi a bela receptividade, pessoas educadas, civilizadas. Essas são duas questões que eu acho que são essenciais para a gente entender o caminho. Bom, sobre o modelo de negócio, eu acho que as duas coisas, na medida do possível, valem. Né? Fazer uma parceria com o escritório local pode facilitar muita coisa, e certamente facilita. Em algum momento você vai precisar ter alguém local, porque nós ainda não temos um acordo de reciprocidade com a Colômbia. É uma questão que eu vou levar para o CAL, na próxima reunião que nós tivemos em Brasília. CAL, deixa eu dizer o que é. O CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que regulamenta a profissão da arquitetura do Brasil, né, para a gente começar a estabelecer alguma relação com o colégio de arquitetos deles lá na Colômbia, para conseguir essa reciprocidade e ver se a gente pode atuar lá e eles aqui. Você pode, eventualmente, se você tem um investidor local que quer te contratar, você poderia fazer esse trabalho diretamente sem ter necessariamente uma parceria com o arquiteto local. Então, sobre o modelo, eu acho que vale as duas coisas e, como tudo em negócios, depende da oportunidade. Não é? Bom, isso aí. A outra questão era a receptividade. Eu vou lá contar... você não encontrou, mas vai encontrar pessoas como a pessoa que te ligou aqui e falou: o que vão fazer com esses brasileiros que estão chegando aqui? Eu vou contar um episódio que eu vivi lá na Colômbia, a primeira vez que eu fui, que não foi agora. Muito engraçado, na verdade. Eu não sei como vai acontecer no dia a dia das licitações, mas eu cheguei à Colômbia em 2010 e me surpreendi no aeroporto a quantidade de plaquinhas que ficam esperando as pessoas desembarcarem de empresas brasileiras. A Petrobras, a Odebrecht, aquela Marco Polo, enfim, todas essas grandes que a gente conhece estavam ali esperando algum executivo, alguém que viesse do avião. E depois, andando pela Colômbia, eu comecei a perceber a quantidade de empresas brasileiras que tem na Colômbia, um monte delas. E um dia eu peguei um táxi e o cidadão ficou o tempo todo falando mal do imperialismo americano e reclamando das empresas americanas e disso, daquilo. Até que uma hora eu virei para ele assim: escuta, mas olha, ali é a Petrobras, aqui é não sei o quê, aqui é do Brasil, por que você não fala mal de nós? Você devia estar falando mal do Brasil, não dos americanos. Não estou vendo nenhuma empresa americana aqui, não é? Então, assim, eu acho interessante porque, como a gente ainda, pelo menos, não tem esta fama de imperialista, não é? Às vezes a gente entra de fininho, né? E ninguém nem vai percebendo o que está acontecendo exatamente. Entra com apoio. Entra com apoio. Como é que você viu isso lá, ou vê isso, né? As duas coisas, o modelo de negócio que você imaginaria e essa possível reação, que é em todo lugar, né? Que é uma espécie de defesa de mercado. Né? A reação é humana, né? Ninguém quer dividir porque não consegue, às vezes, entender que esse dividir pode ser somar. Assim, primeiro, obviamente, aquela se fecha, mas eu acho que a partir do momento que consegue entender, voltando um pouco a toda a nossa qualidade, e principalmente o que o arquiteto Emiliano falou sobre a nossa capacidade, sobre os nossos recursos disponíveis tecnológicos nos nossos mercados, são por questão até da dimensão do nosso país. Nós temos hoje muito mais produtos em termos de oferta, de solução, do que eles têm lá. Então, acho que isso daí pode ser um ponto positivo que possa interessar muito para o arquiteto colombiano. Nós temos esse canal de comunicação com a inovação. É muito possível. Eu acho que pode agregar. Assim. Emiliano? Eu acho que não tem um modelo único ou ideal ou certo. Né? Eu acho que isso a gente vai descobrir mais para frente, em função das oportunidades mesmo, né? Como vai se comportar. O que eu acho importante é essa ação
sem grupo, né, dos arquitetos brasileiros. Acho não ser tentativas isoladas, que às vezes podem até ser frutíferas, mas no momento que uma categoria inteira, né, um grupo inteiro se lança, isso é um suporte para que diferentes modelos se façam aí com diferentes profissionais, né? Então, quanto à reação de concorrência, não sei, é a mesma coisa que a gente sente aqui diante dos escritórios estrangeiros também. Claro, a primeira impressão vai roubar o que é meu, né? Mas também isso, se você tem uma estrutura global, você tem uma estrutura no escritório que tem condições, você levanta o seu mercado também, né? Você começa a ter outros níveis de qualidade, de gestão ou de tecnologia, né? Então, enfim, não sei se é uma coisa para se preocupar imediatamente. Tem que fazer e criar parcerias, criar vínculos pessoais. Eu acho que vínculo com pessoas é uma coisa muito forte, assim, né? Então, você ter parceria com o cara de lá também, né? Ver o que é bom para cada um, trazer o cara para cá também, né? Então, eu acho que isso alivia um pouco essas tensões que, né, às vezes você detesta, o cara vem aqui me roubar a coisa. Mas na hora que você conhece o cara, você entende, assim, o cara também está procurando um lugar aqui, está trazendo uma coisa nova, tem uma coisa que falta para ele que você pode completar e, enfim, né? Acho que... Não só sobre a missão da Colômbia, mas sobre essa história de internacionalização da economia brasileira, que está ligada à internacionalização do Brasil, porque o Brasil é um país ainda muito fechado, né? Exporta muito pouco e é a sexta ou sétima economia do mundo, exporta como exportador a 24ª. Então tem alguma coisa errada nesse processo. Então a gente vai voltar a falar muito disso aqui, inclusive sobre a missão da Colômbia, porque quando os arquitetos colombianos que foram convidados, que virão aqui para o evento da ASBEA, eu tenho certeza que eles vão vir aqui no nosso programa. Mas hoje já terminamos. Muito obrigado, Nardelli, muito obrigado, Paulo Vinícius, muito obrigado, Emiliano. E o Sintonia Urbana, uma parceria da ASBEA com a UTV, volta na próxima sexta-feira, sempre às 13 horas. Boa tarde e obrigado.